Antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo se você está chegando agora. Se você já estava acompanhando o nosso culto, continua conosco, porque nós estamos começando o Que Palavra, programa de perguntas e respostas. Quero saudar os nossos pastores, pastora Mauri, pastor Juliano. Paz, queridos. Deus abençoe você que está chegando agora e continuamos juntos aí com aqueles que já estavam conosco no culto. Uma alegria mais uma vez conversar aqui com vocês através do Que Palavra. Sejam bem-vindos ao Que Palavra, mais uma noite aqui. Vamos juntos para a glória de Deus. Mais uma noite de sabatina. Queridos, compartilhem o nosso vídeo, marquem os seus amigos, façam com que o Que Palavra alcance ainda mais pessoas. Vamos lá então, pastores. Em Gênesis capítulo 18, Abraão se encontra com 3 seres espirituais. Podemos dizer que eles representam a Trindade? Olha, assim, é complexo quando nós tentamos ir além daquilo que o texto está narrando, né? O texto está ali falando de 3 enviados de Deus, 3 mensageiros, né, que vão ali conversar com Abraão. Ir além disso só pelo número 3, né, é forçar o texto. Não há essa intenção ali, né, de falar sobre Trindade, né? Não é que ali cada ser, um está representando o Pai, o outro Filho, o outro Espírito Santo. Ir muito além da intenção do autor, né? Um princípio, uma regra de interpretação bíblica é que o texto tem que ser entendido como o escritor querendo dizer aquilo dentro da sua realidade, dentro da sua conjuntura, né? Então é forçar muito imaginar que o escritor da história de Abraão esteja ali colocando que naquela hora a visita dos anjos representa um Deus trino, ou mesmo que Deus já estivesse colocando esse conceito ali naquele momento, né? Há outros momentos em que Deus o faz, mas isso é visto de forma mais clara, mais natural. Aí é um pouco forçado. Paulo Ferreira pergunta: a salvação não se perde, então Satanás tentará o cristão a derrubá-lo no processo da santificação? Exatamente. Assim, esse é muito bom, assim, a gente entender os termos bíblicos para esta ação da perseverança dos santos. De fato, o crente não perde a salvação, porque a salvação, ela pertence ao Senhor. E a salvação nos é dada, a fé é um dom de Deus, né? Nesse sentido, Deus ele vai nos provar. Existe uma diferença grande entre provação e tentação. Na Bíblia, provação significa todas as vezes que Deus ele proporciona o nosso crescimento. Então Deus ele nos prova, dando-nos situações para que nós possamos crescer na expressão da fé e amadurecer. Deus nunca nos infantiliza, Ele sempre nos impulsiona para o crescimento. E a vida cristã muitas vezes é esta provação, né? Agora, Deus não nos tenta. Quem nos tenta é o diabo, né? O diabo que acentua nas nossas vidas o pecado, que acentua nas nossas vidas o mundo e essa mentalidade sem Deus. Nesse sentido, nós somos tentados por Satanás e pelo mal. O crente, ele deve ficar atento, e você que está me assistindo aí, você deve ficar atento a algumas coisas com relação à tentação. Em primeiro lugar, você precisa levar a sério as tentações da sua vida, né? Geralmente as tentações nos levam a cair, né? Cair em 3 áreas que a Bíblia concentra os nossos pecados. Ou a pessoa vai cair em áreas relacionadas à sexualidade, ou ao poder, ou ao dinheiro, ok? Então você precisa identificar
para onde estão as inclinações do seu coração, né? Há pessoas que são tentadas pela pornografia, há outras que são tentadas pelo pelo exercício do poder a qualquer custo, por isso se tornam pessoas manipuladoras e tudo mais. Outras são tentadas pela conquista, pela sexualidade, são os dons Juans da vida aí, né? Nesse sentido, você precisa levar as suas inclinações a sério, encarar isso de frente, olhar para o espelho da sua alma e resistir às tentações, né? Você precisa fugir da aparência do mal, mas você precisa resistir pelo poder do Espírito Santo. E mais, você precisa resistir às tentações coletivas, né? Ou seja, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, você precisa impulsionar aquele lugar para ser obediente à palavra de Deus. Então, tentação é um negócio muito sério, né? O diabo tenta sim os crentes, né? E ele vai se opor a toda a obra de Deus na sua vida, né? Você pode ter certeza disso. Nossa querida irmã Edneuza pergunta o seguinte: essa pergunta foi feita na conexão da semana passada, quando o senhor falou sobre a igreja de Esmirna. A pergunta dela: era um desafio muito grande naquela época ser a igreja em Esmirna. E hoje, qual é o desafio em ser igreja? Ele continua sendo o mesmo desafio. Nós vivemos num ambiente contrário ao ser igreja. Nós vivemos num ambiente onde você não será cobrado e criticado por ser sincretista, por ser qualquer outra coisa, né? Mas o seguir a Cristo, seguir a Jesus, é diferente de tudo nesse mundo. Então, o desafio hoje não é muito diferente daquilo que os cristãos viveram naquela época, né? Na cidade de Esmirna, o grande desafio era religioso, era uma cidade sincrética, era um grande centro de adoração de diversos deuses, era uma sede de um dos templos de adoração ao Deus imperador, ao Deus homem, era um centro de irradiação do humanismo, né, de colocar o homem como uma divindade. Era uma cidade promíscua, era uma cidade, você tem lá, como falamos, a sede do culto da adoração a Baco, que é de onde vem a expressão bacanal. Imagina o nível de liberalidade sexual daquela cidade. E os cristãos vão falar de castidade numa cidade dessas. Numa cidade onde a principal festa é ao deus Baca. Uma cidade onde a deusa Diana é cultuada com um ritual de fertilidade. É uma cidade idólatra, uma cidade que pratica artes mágicas, né? E a cultura do lugar é essa. Então, o grande desafio para o cristão é que o mundo tem um jeito de ser, que o ambiente onde nós estamos tem um jeito de pensar, tem suas regras, tem suas leis, tem seus costumes, tem suas permissões, né? E quando o cristão vem com a mensagem do Evangelho, que é contracultural, esse é o problema. Quando o cristão vem dizendo que adorar Baco é errado, quando o cristão vem dizendo que o culto de Baco é pecado, quando o cristão vem dizendo que o imperador não é Deus, quando o cristão naquela cidade está dizendo que não existem vários deuses, quando o cristão está dizendo que feitiçaria é abominável a Deus, ele confronta o que é hábito e cultura do lugar. Então, o maior desafio para o cristão é que ele vive uma religião que é contracultural, que é contra a lei de inclinação natural do mundo, que é contra aquilo que é muito natural para as pessoas da sociedade onde o cristianismo está. Por mais que nós tenhamos uma cultura com um pano de fundo cristão no nosso país, em alguns países isso é muito diferente. Em alguns países a cultura é totalmente islâmica, ou hinduísta, ou budista, ou ateísta. No país onde vivemos nós temos um pano de fundo já mais cristão, mas é um cristianismo sincrético, é um cristianismo que é misturado com animismo, é misturado com várias outras expressões religiosas que não refletem o cristianismo mesmo. Então, eu entendo que o maior desafio para o cristianismo é vencer
este sincretismo, como havia lá em Esmirna, há do mesmo jeito aqui, e o desafio é viver um cristianismo autêntico, puro, bíblico, evangélico, que é de fato expressão do que é seguir e crer naquilo que Jesus mandou crer. Na segunda-feira passada, foi segunda passada que você pregou esse texto, né, pastor? Foi. E os 10 dias, a tribulação de 10 dias, né? Eu fiquei muito impactado por aquele sermão, porque ele foi apontando para mim, para a base mais importante da vida cristã, que é a questão da obediência e da fidelidade. Né? Nós vivemos dias, para mim, assim, qual é o desafio de ser Esmirna hoje? Né? Nós vivemos dias em que as pessoas buscam popularidade. Né? Se você fosse perguntar assim, o que a pessoa mais deseja hoje? Ela deseja relevância. Né? O sujeito começa hoje a faculdade de Direito e na cabeça dele ele vai ser juiz do Supremo Tribunal Federal, se bem que não está muito na moda esses dias. Né? O menino nasce, né, e a mãe fala, vai ser no mínimo presidente da República. Né? Então nós vivemos uma busca terrível por relevância. Né? Os jovens hoje, e o pastor Leonardo é pastor de jovens e adolescentes, você sabe disso melhor do que eu, eles escolhem a profissão hoje por causa do dinheiro. Né? Então a pergunta que o menino faz diante daquele leque das dezenas de centenas de cursos superiores hoje em dia e pós-graduações é onde vai dar dinheiro, né? Porque as pessoas buscam relevância. Né? Só que diante de Deus, interessante, né? Diante de Deus, não vale a popularidade. O que vale diante de Deus é a fidelidade. Né? Jesus fala para Esmirna, você é pobre, mas eu sei que você é rico, mas tu és rico, você pode ser empobrecida, a sociedade está pisando em você, você está vivendo contra a cultura, está difícil para você, mas aos meus olhos você é rica. Né? Aí que eu pergunto para você que está aí em casa, o que você quer? Você quer ser popular? Quer ser pop? Você quer like no Instagram? Né? Tá cheio disso hoje, para tudo quanto é lado. Né? É todo mundo querendo ser famoso, é todo mundo lutando para ganhar dinheiro, não só para ganhar dinheiro, não falo daqueles que lutam para sobreviver, mas eu falo daqueles que têm ganância, que têm ambição, que pisam nas pessoas e que se dizem crentes. Né? Então, para mim, eu me impressiono um pouco. Tinha um pastor, o reverendo... Isso aí eu já havia atribuído a uns 3 pastores, mas eu vi um pastor muito querido lá do Paraná, o reverendo Messias Anacleto Rosa, um ícone da Igreja Presbiteriana Independente, um grande pregador da década de 80, 90, um homem de Deus. E um dia, falando para jovens pastores, ele disse assim, eu já não me impressiono com bons começos. Eu não me impressiono com começos assim, que são muito rápidos. Eu hoje costumo me impressionar com bons finais da vida. Né? Não queira começar bem, querido. Queira não apenas começar bem todos devemos. Nós precisamos querer terminar bem. Mais importante do que a popularidade é a fidelidade. É para lá que Deus está olhando. Benção. Camila Torres pergunta, sobre o texto de Gênesis 6, há alguma razão para os homens serem colocados como filhos de Deus e as mulheres como filhas do homem? Ou é apenas uma questão de linguagem? Eu entendo que é isso mesmo, uma questão de linguagem. Por que os homens são filhos de Deus? Ali nós estamos bem no começo, né? São as eras mais primitivas. E nós temos que lembrar no começo que Adão é criação direta de Deus e a mulher criação derivada do homem. A mulher é criada a partir do homem. Então, eu entendo que isso é uma maneira, né, que esse texto antigo vai se referir ao homem como a criação de Deus direta e a mulher como criação de Deus, mas a partir do homem. Então, as mulheres são filhas dos homens e os homens são filhos de Deus. Hoje, para nós, por mais que isso pareça uma distinção estranha, mas se nós pensarmos, né, numa criação numa humanidade mais próxima de Adão, isso é muito natural. Né? O Adão é aquele que olha para Deus, é aquele que vem diretamente de Deus, é o Filho de Deus.
A mulher é aquela gerada a partir do homem para ser a sua auxiliadora, então não é uma forma, vamos dizer assim, que poderia ser tomada como discriminatória, mas é uma forma carinhosa mesmo de se referir ao homem, filho querido de Deus, e à mulher, filha querida do homem. Mas o texto é escrito com um propósito, né, de lamentar que o Filho de Deus, o homem como filhos, os homens como filhos de Deus, passassem por um processo de degradação tão grande, né, desenvolvessem na alma uma corrupção tão intensa, né, tão grandiosa. A outra ocasião em que nós vamos ver a expressão Binerá Elohim sendo usada lá em Deuteronômio, no finalzinho do livro, no Cântico de Moisés, é mais uma vez também uma forma carinhosa de se referir ao povo de Deus, distinguindo aquele povo das outras nações, distinguindo aquele povo dos outros povos ali. Então, essa alternância de chamar homens e depois de chamar filhos de Deus, é só mesmo uma questão de linguagem, né, de cultura da época, de maneira da época de se referir ao homem e maneira de se referir às mulheres. Pastores, os dinossauros existiram? Se sim, eles conviveram com Adão e Eva? Rapaz, isso aqui vai dar uma conversa boa, né? Eu lembro de uma cena, vou contar uma cena antes de eu falar o que eu penso disso aqui. Nós estamos em Nova York, né? Tanto o pastor Amaury quanto eu, nós havíamos ido pregar nos Estados Unidos. E um dia de folga, um amigo nosso falou assim: eu quero levar vocês para conhecer o Museu de História Natural. Aí nós fomos conhecer o Museu de História Natural. E eu me lembro do pastor Amaury gravando um vídeo na frente daquele dinossauro mais famoso do mundo, dizendo isso aqui é invenção da ciência, porque não tem prova bíblica de isso aqui era desse jeito. Os fósseis são teorias da ciência, né? E aí a gente tem que voltar aqui. Outro dia a gente respondeu a pergunta sobre essa. Minha mãe, que é professora universitária, me ligou e falou assim: Juliano, me explica isso melhor, que agora eu estou em crise. Existiu ou não existiu o dinossauro? Assim, vou dar uma opinião rápida, porque o pastor Amaury tem uma contribuição boa sobre esse assunto, e a gente pode falar juntos disso aqui. Primeiro, esse termo dinossauro, ele foi inventado pela academia agora, em 1840, 1841. Então não é um termo antigo. Ele é um termo usado para responder ao achado de alguns fósseis, né? Mas se eu fosse olhar para a palavra de Deus e perguntar assim, estes animais extintos, que nós não conhecemos, eles estão na Bíblia ou não? A classificação dos dinossauros são répteis, né? E a Bíblia fala que Deus criou os répteis, né? Por exemplo, quando você olha para uma iguana, não parece um dinossauro desses de filme, né? Então você tem répteis na Bíblia, né? Assim, eu não acredito que os dinossauros tenham existido nessa era, nessa existência da Terra que a ciência coloca. Eu não acredito que, biblicamente, a Terra exista há tanto tempo assim, né? Mas acredito que algumas espécies que nós não conhecemos possam ter existido, né, antes de que nós as conhecêssemos. Há muitas espécies que foram extintas, né, mas eu não acredito nesse sensacionalismo que é para vender bichinho e vender filme de Hollywood, que os dinossauros tenham existido desse jeito que a ciência diz, não. Acredito que a Bíblia fala dos répteis, né? Se o pastor Amaury quiser contribuir aí, acho que vale a pena. Certo. De fato, né, nós temos toda quase que uma religião dos dinossauros hoje no mundo, né? Uma devoção, um fascínio muito grande por esses animais. Mas nós temos que lembrar de algumas coisas, né? A primeira delas é que a ciência é muito limitada e falha. Você quer uma prova bem atual disso? Olha o Covid. Há bem pouco tempo atrás nós tínhamos a ciência dizendo que não pegava de uma pessoa para outra, duvidando daquilo que era a extensão do vírus. E hoje vivemos uma pandemia no mundo inteiro, com uma corrida científica para resolver o problema e uma ciência limitada. Ou seja, a biologia é limitada, a química é limitada, a física é limitada, a medicina é limitada,
todas as ciências, todos os campos científicos lidam com informações, né, numa quantidade bem aquém daquilo que é o todo, né? Então, a paleontologia não é diferente das outras ciências, tá? Ela também tem suas limitações e suas especulações. Aí é o outro ponto que você precisa prestar muita atenção. Olha, um cientista não é diferente de um político. Essa é uma inocência das pessoas. Achar que um cientista é assim, é um cidadão pio, santo. Ele não mente, ele não se engana e ele não faz falcatrua. Ele faz muitas. Igualzinho político, para ganhar verba. Político inventa coisa para ganhar verba. Então, muitas descobertas científicas são jogadas para ganhar verba para pesquisa. Então, preste atenção nisso. Não estou dizendo que é todo cientista assim. Estou dizendo que muita descoberta é balela, é mentira e é sensacionalismo para ganhar verba para aquela pesquisa, tá? Então, primeiro, você precisa olhar criticamente para a ciência. Todas elas. Paleontologia é uma delas, tá? Quando você olha toda essa gama gigantesca de dinossauros, às vezes o sujeito acha um pedaço de uma canela de um dinossauro e remonta aquele dinossauro inteiro a partir daquele osso da canela. Ele vai fazer uma teoria do negócio. Ele vai fazer uma teoria, ele achou aquele pedaço de osso. Primeira teoria, qual a idade desse osso? Entendeu? Primeira teoria, ele vai levantar. Quantos anos tem esse osso? Depois, a que grupo pertenceu, e aí aonde tal. Aí ele vai, a partir dos pressupostos que ele tem, montar, né, um bicho dali. Se você olhar, eu já li diversos artigos até criticando a anatomia de dinossauros, que daquele jeito, com o rabo daquele tamanho, com aquela coisa toda, ele nem ficaria em pé. Aquele bicho não conseguiria andar. De um ponto de vista de fisiologia, aquilo é uma coisa ilógica, irreal. Então, nós temos muita firula, nós temos muita invencionice, nós temos muita teoria nesse campo dos dinossauros. Tá? Existiram animais no passado que não conhecemos hoje? Existiram. Nós temos várias espécies que se tornaram extintas, e dentre elas, vários fósseis que são encontrados. Lagartos aí, répteis de diversos tamanhos e outras categorias de animais de diversos tamanhos também. Um exemplo disso são os mamutes. Nós temos um fóssil de um mamute quase inteiro, né, praticamente inteiro, encontrado, ou seja, é uma categoria de animal diferente. Não temos mais o mamute, mas era muito maior do que um elefante, mas viveu num outro tempo. Eu não acredito, pessoalmente, que existiram dinossauros fora dessa época da existência dos homens, até mesmo porque há pinturas de animais diferentes em diversas cavernas feitas pelos homens, né, em diversos quadros lá no passado, tabletes antigos pintando animais marinhos, terrestres, de diversas outras espécies que não temos hoje. Então, o que são os dinossauros? São animais antigos, primitivos, extintos lá atrás, mas não é essa coisa toda inventada aí, criada, né, uma era de domínio dos dinossauros, o meteorito caindo no planeta Terra. Tudo isso é teoria científica. Tudo isso é ideia de alguém que achou um fóssil e do fóssil desenvolveu o que ele idealiza que seria, né, o tamanho daquele bicho. E a grande parte dos ossos, dos esqueletos que você tem de dinossauros montados, são um monte de ossos achados e o sujeito montou osso e às vezes nem é do mesmo animal. E algumas vezes é só uma canelinha de um bicho e ele monta um bicho inteiro a partir dali. Então, muita especulação para ganhar verba. Duvide sempre daquilo que o homem fala. Eu concordo em número, gênero e grau. E outra, eu vou além. Porque assim, existem ciências e ciências, tá? Ficar esperto com isso aí. Por exemplo, Plutão era um planeta. Não é mais. É ou não é um planeta, NASA? Explica pra gente. Por que era e não é mais? Né? Já parou para pensar, né, em quantos trilhões de dólares está envolvida a operação da NASA?
E que todas as vezes que a NASA vai se tornando menos importante e as pessoas vão pensando assim, principalmente o governo americano, vai falando assim, nós estamos colocando muito dinheiro aqui, a NASA descobre um negócio fabuloso, né? Possivelmente a vida, né? Eles soltam, assim, encontramos algo que pode ser um resquício de vida em Marte, pode ter água em Marte, onde? Não, no subsolo, a 5.000 metros de profundidade, conversa para boi dormir. Para mim, a NASA, e é igualzinho o pastor Amado falou, a NASA, o PT, o PSDB, é tudo a mesma coisa. Eles estão correndo atrás de uma coisa que chama dinheiro, né? E tem muitos cientistas que é a mesma coisa, As universidades, você vai nos Estados Unidos, na porta de cada sala de professor universitário tem um carimbinho lá da Apple, tem o carimbo da Samsung, tem o carimbo da NASA, e eles estão colocando dinheiro lá, e de adoçante a pneu de carro, meu amigo, os caras estão à venda, tá bom? Então eu desconfio desse negócio aí. Há alguns anos atrás, a NASA estava numa situação muito crítica financeiramente. Abandonada, havia um desinteresse geral, coisa de 20 anos atrás, mais ou menos, pouco menos. E achei muito interessante, ela anunciou a descoberta de um possível fóssil de bactéria em Marte. Fóssil de bactéria. Diz que Marte é pequenininho, né? Um possível fóssil, aquilo, né, ressuscitou a NASA. Foi uma corrida, quem que vai, né, examinar aquilo, olhar aquilo, porque era um pedaço de meteorito que caiu na Terra, e naquele meteorito tinha algo a ser examinado, que era a suspeita de um fóssil de uma bactéria. E aquilo ressuscitou, verbas que não iam mais voltaram aí, porque se tem bactéria, tem vida. Se tem vida, nós queremos explorar, ou seja, aquela exploração, né, dos navios vindo para a América no passado não é muito diferente, era a ciência do passado explorando o mundo. E o que nós temos hoje é o mesmo princípio, né? São seres humanos. Você tem a corrupção na religião, você tem na política, você tem na ciência. Então, sempre desconfie, sempre seja crítico, criterioso com essas coisas. Aproveitando o desenrolar dessa pergunta, dessa resposta, a Terra é plana? Essa é outra teoria, né? Assim, desde Copérnico, né? A gente vem com essa pergunta, né? Como é a Terra? Eu acredito que são essas teorias. Claro que não, claro que a Terra não é plana. É claro que isso é loucura de gente que outro dia lançaram uma imagem, não sei se você viu, pastora Mauri, um disco voador. Falei, já não faltava mais nada, nós já estamos no meio da pandemia do Covid-19, e aí um piloto, não sei, de um caça estrangeiro, me filma um objeto que ele está atribuindo a um objeto voador não identificado. A Terra plana e todas essas teorias malucas que tentam, enfim, fomentar e, mais uma vez, né, ganhar a atenção e a popularidade nas mídias sociais, né? Então, só para dizer para o senhor, pastor, que o principal vídeo que narra essa teoria diz que existem mais de 150 versículos que defendem que a Terra é plana. Exatamente. Assim como existem para os que acreditam em objetos voadores não identificados, e eu fico impressionado, porque de vez em quando eu paro para assistir um programa desse no History Channel, no canal do History, eles também olham para a Bíblia e ficam tentando enxergar na Bíblia sinais de presença alienígena no passado do mundo, enfim. História de Elias, por exemplo, né? O sujeito, acho que foi um descovador que levou Elias. Que foi abduzido, não foi? Foi abduzido, né? Então, se você... meu amigo... cada um vê o que quer. Aí é como, né, com que lentes o sujeito lê a Bíblia, né? Ele lê colocando coisas dentro da Bíblia, ele lê com pressupostos. E aí, né, nós precisamos entender como o ser humano funciona. Todos nós funcionamos assim. Nós somos regidos por nossos pressupostos. Então, quando o sujeito tem um pressuposto de que a Terra é plana e lê a Bíblia com esse pressuposto, ele vai achar o que ele quer. Tá, isso é chamado visão seletiva. Quando você quer comprar lá um HB20 branco, você anda na rua, só vê HB20 branco, você vê o que quer ver. Tá ok? Né? Então,
O único pressuposto legítimo para você ler a Bíblia é dado pela própria Bíblia, que ela é a revelação de Deus. Se você a ler com o pressuposto com o qual ela foi formado, que é revelar-nos o Criador, revelar o propósito com o qual Deus nos criou, aí você vai acertar. Agora, qualquer outro pressuposto com o qual você ler a Bíblia, você vai achar o que quer, mas você partiu do pressuposto errado, vai chegar no destino errado. Os dias da criação são dias literais ou simbólicos? Eu nem classifico, né, como dias simbólicos. Eu acho que nós temos que ler o texto dentro daquilo que o escritor do texto, vamos pensar aqui, né, que nós temos duas ideias em relação a Gênesis. Uma é que Moisés escreveu cada palavra de Gênesis recebendo revelação direta de Deus, principalmente quando estava no Sinai, né? Mas assim, uma teoria um pouco mais naturalista é que Moisés não é só o escritor de Gênesis, mas é um editor de Gênesis, ou seja, ele pega textos também antigos e, movido pelo Espírito Santo, ajunta e edita aqueles textos, mesmo registros já mais antigos da criação. Moisés, orientado por Deus, identifica que aquilo ali é a história verdadeira da criação, né? Então, nós temos que pensar num escritor, em alguém bem remoto contando a história da criação, né? Isso vindo de Adão, isso vindo lá atrás, né, de Enoque, por exemplo, né, que é um dos profetas antigos, arrebatado por Deus lá atrás, né, contando essa história da criação. E quando ele conta essa história, ele usa a palavra eon do hebraico. A palavra eon, ela significa tempo. Ela não significa necessariamente dia. Ela significa tempo. Esse tempo pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser uma era inteira. Então, não há problema nenhum em olharmos principalmente para os primeiros dias da criação, entender que eram tempos. Ou seja, o que ele quer dizer com o primeiro dia? 24 horas? Não tem por que dizer que ele estava se referindo a 24 horas. A narrativa de Gênesis, na verdade, nós vamos ter ali a afirmação de Gênesis 1:1, que Deus criou no princípio o céu e a terra. Ou seja, quanto tempo Deus levou para criar céus e dentro do universo terra? Nem 7 dias foram no princípio. Quanto tempo levou no princípio? Deus cria dentro de uma realidade atemporal. Para nós pode ser um dia, né, examinando ali, vamos lá, os registros atômicos da Terra, pode dar 13 bilhões de anos, como alguns dizem, pode dar uma Terra jovem de 10 mil anos, ou seja, ela foi criada numa realidade atemporal. Por isso, eu acredito que nós nunca vamos chegar a uma conclusão que feche realmente a idade da Terra. Mas, a partir da Terra criada, a Bíblia vai dizer que no primeiro dia Deus fez a luz, formou a luz. Quanto tempo pode ter durado esse dia de criar a luz? 10 minutos. 1000 anos, 10 mil anos, não sei. Vamos reparar que os luzeiros que marcam dias de 24 horas surgem a partir, ou são organizados a partir do quarto dia. A partir do quarto dia é que nós temos Sol e Lua marcando esse ciclo de 24 horas, que é o tempo. Então eu acredito que a partir do quarto dia que existe o tempo no formato como nós o conhecemos. Primeiro, segundo, terceiro dia, nem existe esse tempo de 24 horas como nós o conhecemos hoje. A partir do quarto dia que Deus faz essa dimensão de espaço, dentro dessa dimensão de tempo, dentro dessa dimensão de espaço que Ele cria quando cria a Terra, e vai dar uma olhada, e do caos, do sem forma e vazio, vai ordenar e organizar o planeta. Essa que é chamada de criar a Terra em 7 dias, na verdade é um organizar o planeta em 7 dias. Só completando, eu acho que é importante, né? Concordo com o pastor Amaury. Existem as duas interpretações, e as duas interpretações elas cabem na doutrina reformada, né? Então você tem, por exemplo, o Agostinho tem essa posição. Agostinho, que foi grande intérprete da palavra do Senhor, grande hermeneuta, ele tem, e exegeta, ele tem essa interpretação dos dias não literais, né?
Depois, na era dos reformadores, você tem os reformadores dizendo e assumindo que são, de fato, 6 dias de 24 horas, né? E, enfim, e apontam para as provas bíblicas deste fato, né? É muito importante definir 2 coisas nesse assunto, na minha perspectiva teológica. Primeiro, né? Essa definição que o pastor Amaury apontou, para mim, é a mais importante de todas. Você distinguir o que é eternidade e o que é o tempo, né? O tempo não existia antes da criação. Deus criou o tempo. E Deus, ele existe antes do tempo. Deus é atemporal, ele existe na eternidade. Tudo o que Deus faz, ele faz a partir da sua realidade eterna. Na verdade, o tempo está contido dentro da eternidade, né? Nós vivemos dentro desta realidade eterna de Deus. É importantíssimo também a gente perceber que eternidade não é uma quantidade de tempo sem limite, né? Então, às vezes a gente olha para a eternidade e pensa assim, tá, o que é eternidade? É um monte de tempo que eu não consigo definir. Não, são 2 categorias diferentes. A eternidade é uma coisa, é um não tempo, né? E Deus, ele é atemporal. Nós somos temporais, né? A segunda coisa é entender que a criação é um fato, né? E aí é que está o grande problema que vem a partir de Orígenes, que é um pai da igreja que vai gerar muitas heresias, e depois essas heresias vão gerar o gnosticismo, vão gerar outras tendências de interpretação da palavra do Senhor, que vai chegar aqui nos liberais hoje em dia, que vão olhar para a Bíblia e entender que a Bíblia não é um fato histórico, né? E aí é que está, para mim, o grande erro de alguns teólogos que são neo-agnósticos hoje em dia, que são liberais, que eles olham para o texto bíblico e eles não estão nem aí para a veracidade do fato, né? Na verdade, eles tentam encaixar o evolucionismo dentro da Bíblia e explicam o evolucionismo a partir de uma falsa doutrina. E isso precisa tomar muito cuidado. Inclusive, pais que estão assistindo aí, vocês precisam ensinar para os seus filhos a história da criação. Essa é a verdadeira narrativa do mundo, é a criação. Nós somos criacionistas. Eu acho sempre assim importante, né, a gente olhar na sequência do texto de Gênesis e prestar atenção que quando Deus diz, haja luz no primeiro dia, já havia terra. O texto vai dizer, a terra, porém, era sem forma e vazia. Ela estava inabitada, estava sem vida, como alguns dos outros planetas, que é quando Deus cria céus, né? É tudo que não é terra, todo o cosmo, todo o universo ali. E nós vamos olhar que na sequência da narrativa, terra, planeta, já está ali, já tem água, já tem terra. E a partir daquele momento ali, Deus diz, haja luz, e aí a luz vem, e na sequência, né, Deus vai fazendo separação de terra, debaixo da terra, água na terra, água no céu, porção seca, e aí da porção seca Deus cria o vegetal, aí Deus vai, na sequência, organizar os astros, os luzeiros que regem o crescimento e possibilitam a vida na terra, né? Então, essa dimensão de tempo vai começar a partir daí, né? E aí depois Deus vai criar então animais e o ser humano na terra. Mas a Terra como planeta, a Bíblia não está dizendo que a Terra como planeta foi formada em 7 dias. A Terra como planeta existe já no primeiro dia. O que acontece, né, na sequência é como Deus vai formando, como Deus vai organizando a Terra em 7 dias, de 24 horas, de 1000 anos cada dia. Isso não afeta em nada a inspiração bíblica, muito pelo contrário. A palavra eon é muito propícia aqui porque ela quer dizer 7 tempos, 7 dias. Dias de quantas horas? Não tem a menor importância. Os teólogos, eles vão dizer eles vão categorizar isso que o pastor Amaury está dizendo em três aspectos, né? Deus criou, né? Então, quando Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o ato criativo de Deus, né? Esse ato, ele é simultâneo. Deus criou.
os céus e a terra, né? Quando Deus criou? No princípio, ali Deus define, não mais eternidade, agora há algo criado, né? De certa forma, a criação, de certa forma não, de fato, a criação agora existe, né? Então Deus criou. Quando você vem para o próximo versículo, que o texto diz, haja luz, a luz é a característica básica para a vida, né? Então, quando as pessoas entram em crise, né, perguntando, tá, mas se os luzeiros só são no quarto dia, né, por que Deus, que luz é essa que Deus criou? Quem disse que o sol é a luz, né? Ele irradia a luz, ele contém luz, mas ele não é. A luz antecede o sol, antecede os outros astros que brilham como o sol, né? Então, nesse sentido, esse é o segundo tempo da criação, né? Que os teólogos vão dizer que é quando Deus organiza o que ele criou, né? E aí é que vem essa categorização de tempo. E tem a terceira categoria, Deus continua criando, né? Deus continua criando, né? Ué, a gente não nasce? Da onde que nós nascemos? Né? Nós somos a criação contínua de Deus. Agora, a coisa mais demodê do mundo, a coisa mais fora de moda do mundo é o evolucionismo, né? Nós não viemos de nada, nós viemos de Deus, né? Esse negócio de que macaco virou homem, pelo amor da inteligência, não sejam desinteligentes, pessoal, por favor, né? Pastores, por que precisamos batizar crianças se elas não possuem entendimento? E já que Paulo falou que não seria mais necessária a circuncisão física e sim a espiritual, que é operada pelo Espírito Santo. O batismo, ele é o símbolo da iniciação na fé. A circuncisão era o símbolo da iniciação na fé judaica, né? Quando ao 8º dia a criança era circuncidada, isso significava que aquela criança foi introduzida na fé judaica. Não circuncidar era pecado. Lembra de Moisés, né, no caminho para o Egito, de volta ao Egito, ele não havia circuncidado o filho e a Bíblia diz que Deus se levantou para matar Moisés por causa disso. A esposa então vai e circuncida ali com um pedaço de pedra, chama Moisés de marido sanguinário por causa daquilo. É uma cena dramática, mas é porque Moisés vai como um profeta de Deus pregar ao povo de Deus e ele não pratica aquilo que a aliança exige, que é iniciar seu próprio filho na fé, que ele vai proclamar. Então, Moisés ali alinha, conserta, arruma a casa dele e vai pregar para a casa de Israel. Então, a circuncisão é um ritual. Não tem nada de mágico, de poderoso em cortar a pele do prepúcio ali do órgão sexual masculino. Mas ela é símbolo de purificação, é símbolo de arrancar algo, de tirar a impureza, né, da vida. Quando Cristo Jesus fala de batizar seus discípulos, nós temos que lembrar que Jesus também não está inventando ali naquele momento um ritual. Esse ritual já existe. O ritual do batismo já existe dentro do judaísmo, né? É um ritual de purificação do judaísmo. O que Jesus faz? Jesus ressignifica aquele ritual de purificação do judaísmo. Jesus substitui aquele sinal da circuncisão por aquele ritual de purificação que inclusive era feito com os prosélitos, que eram os não-judeus que se convertiam ao judaísmo. Eles tomavam um banho público, significando que foram lavados da velha vida de idolatria, de erros contra Deus, e agora são pessoas limpas e podiam cultuar o Deus de Israel. Jesus pega aquele ritual, que era um ritual de purificação segundo a lei que deveria ser praticado, e Jesus, então, agora transforma aquele ritual num ritual de iniciação na fé cristã. Jesus diz, façam discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a circuncisão era símbolo da velha aliança, o batismo é símbolo da nova aliança. É o ritual de iniciação na fé na nova aliança. Então, para nós, como cristãos reformados, presbiterianos, nós entendemos que não há sentido nenhum em deixar meu filho de fora da iniciação. Se é o ritual da iniciação na fé, quando eu não batizo meu filho, eu estou dizendo que meu filho não é da fé, que meu filho não é da aliança, que o meu filho não é parte da igreja.
né? Introduzir a criança na nação judaica através do ritual da circuncisão era dizer que ele era povo de Deus. Então, quando Jesus diz assim, faça discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa que esse ritual agora introduz essa pessoa nessa nova fé. E ela tem duas formas de entrar nessa nova fé: crendo em Jesus adulta ou nascendo filha de crentes. Ela está sendo introduzida. O grande equívoco das pessoas é achar que batismo é formatura. Batismo não é formatura, gente. Batismo é matrícula na escola do discipulado de Jesus. As pessoas acham que só pode batizar adultos porque batismo é uma espécie de formatura. A gente dá uma classe para o cidadão que converteu e fala, e aí o cidadão agora vai se formar, né, e aí daí para frente ele é cristão. Não. O batismo é uma matrícula no discipulado de Jesus. O batismo não significa necessariamente que o cidadão já é plenamente cristão. Ele está sendo iniciado na fé. Tá? Faça discípulo batizando, ou seja, batismo é uma das formas de começar a fazer o sujeito se tornar um cristão seguidor de Jesus. As pessoas dizem, mas vocês batizam crianças e essas crianças, quando se tornam adultas, não se tornam cristãos verdadeiros. E daí? Nós batizamos adultos que não são cristãos e nunca se tornam cristãos verdadeiros, né? Vem aqui na igreja, diz que quer ser crente, aí nós acreditamos, batizamos o sujeito, 10 anos depois ele é ateu. 5 anos depois ele é macumbeiro. Vários. Ou seja, batismo não é diploma de formatura no discipulado. Batismo é a matrícula no discipulado de Jesus. Alguns vão caminhar e formar, alguns vão fazer parte da evasão escolar, infelizmente. Tem uma história muito assim, interessante que eu vivenciei e que me marcou muito com relação ao batismo infantil, né? Nós estávamos num país do Oriente Médio, né, de maioria não cristã, né, 90% da população islâmica. Você olha para a cidade, uma cidade muito grande, e você não vê sinal nenhum de cristianismo. Você não vê nenhuma cruz, você não vê nenhuma igreja, você não vê sinais nenhum, nem na arquitetura e nem na cultura. O cristianismo é minoria da minoria da minoria, né? Nessa cidade, um bairro cristão, né? E uma igreja no meio de um lixão, um lugar relegado à pobreza, ao lixo, à escória da sociedade, e os cristãos foram empurrados para esse canto da cidade, né? Os muçulmanos empurraram os cristãos para esse canto da cidade, e no topo dessa montanha onde fica esse lixão, uma igreja a céu aberto, né? Nós fomos visitar essa igreja, fomos para um culto nessa igreja. E eu comecei a notar que as pessoas, ao estenderem a mão, ao cumprimentarem, ao oferecerem água, alguma coisa assim, eu vi uma tatuagem no pulso que era comum a todas as pessoas. Lá, os pais, eles tatuam um filho com um peixe. Eles tatuam um peixezinho no pulso da criança para marcar a criança, para que a criança tenha o olhar fixo naquele peixe. O peixe em grego significa Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele tem a marca de Cristo no seu corpo. Lembre que eles estão numa sociedade totalmente sem Deus. E no culto que nós somos, um batismo infantil, né? E o sacerdote, o pastor no caso, né? Ele pega a criança no colo, ele pega a criança no colo dos pais, né? E uma pia batismal, e ele mergulha a criança 3 vezes. Eu te batizo em nome do Pai, mergulha uma vez, em nome do Filho, mergulha outra, em nome e do Espírito Santo, amém. Eu chorei ao ver aquele batismo. Porque os pais estão dizendo que nessa sociedade, que não tem sinal visível nenhum do Evangelho, o meu filho pertence ao Senhor. Nós aqui no Brasil, eu fico pensando, o pai que deixa o filho sem batizar, a sorte do próprio filho, acreditando que essa sociedade vai empurrar seu filho para Deus, é muita crueldade com a criança. O pai deve batizar o filho.
como o pastor Amaury falou aqui, como um sinal de fé. O meu filho pertence a Deus, né? Lá na frente ele confessa a sua fé, ele professa a sua fé, né? Se é filho da aliança, e é filho da aliança, ele vai professar a sua fé. Deus não nos deu filhos para povoar o inferno, né? E ainda, além do mais, né, algumas pessoas dizem assim, a criança não pode ser batizada porque não tem fé. Eu pergunto, quando é que João Batista converteu? João Batista converteu aos 18 anos? Aliás, a Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Ou seja, gente, você precisa entender quem é esse Deus a quem você serve. Quem é esse Deus que te deu filhos? Esse Deus é poderoso para converter essa criança lá no ventre. Esse Deus é poderoso para tatuar Jesus no coração dessa criança, na tua barriga. E quando esse menino nascer, traz esse menino, nós vamos batizar esse menino e ele vai crescer e vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, vai ser um missionário, vai ser um crente fiel e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Como podemos ter certeza da salvação? De que fazemos parte daqueles que foram eleitos por Deus? Só dessa dúvida que você tem. Só está respondido. Só a dúvida já é um sinal de fé, né? Toda dúvida já é um sinal de fé, né? Os não eleitos, eles são inveterados. Eles vivem como se Deus não existisse. Eles são maldosos, eles são manipuladores, eles são filhos da ira, né, influenciados por Satanás. Se uma pessoa teme a Deus ao ponto de perguntar, será que Deus teria misericórdia de mim? Esse é um sinal de fé no seu coração. Você precisa buscar a Deus, buscar se arrepender diante do Senhor, buscar entender por que seu coração está temeroso. Certamente por detrás dessa sua dúvida está o amor gracioso do nosso Deus que te escolheu, filho, para você ser um filho dele. Amém. O diácono Otto Sauer, da Igreja Presbiteriana de Vila Buenos Aires, pergunta assim: já ouvi dizer que possivelmente o paraíso ficava na região onde é o Iraque? Vocês têm alguma informação a respeito disso? Pela descrição que nós temos em Gênesis, vamos pensar aqui em milhares de anos do Éden, da criação, até hoje, né, pelas dicas que nós temos lá do Éden, do Tigre, do Gion e do Pison, né, do Eufrates, Tigre, Gion e Pison, que são os rios mencionados. Se a gente tentar fazer uma reconstrução, apesar de que o Gion e o Pison a gente não sabe que rios eram estes, né? Mas a partir dos outros nós podemos imaginar aqui ou entender aqui que se tratava realmente, né, daquela região ali, né, do Iraque, próximo a Bagdá. As cidades mais antigas construídas são ali naquele entorno, né? Se a gente pensar que a humanidade expulsa do Éden começa a construir as primeiras cidades ali, depois nós temos o dilúvio, as águas descem, a humanidade sai do Ararat e vai procurar uma planície que, né, pelo que tudo indica, é aquela região, mais uma vez, ali se ergue Babilônia, né, se ergue a Torre de Babel, aonde está a Babilônia. Então, ali é um grande epicentro dos relatos, né, bíblicos, próximo ali mesmo à região de Bagdá. Eu não sei se eu não sei se é o rio Gion ou Pison, não lembro qual das duas traduções, que significa água salgada, né? Então, alguns dos comentaristas, eles vão dizer que um dos limítrofes das áreas limítrofes do Éden seria o Golfo Pérsico, o oceano mesmo do Golfo Pérsico, né? Se é isso, né? Esta área vem lá de onde é o Iraque e ela desce onde está Israel e vem até o sul do Golfo. Todo o crescente fértil, né? Todo o crescente fértil, até onde ali, onde hoje são os Emirados Árabes e toda aquela parte do extremo sul, né? Nesse sentido, assim, geograficamente, né, a gente está falando ali da área mais antiga
da terra, mesmo da população mais antiga da terra, né? Então, assim, e aí sim há dados arqueológicos, geológicos que mostram isso tudo. Mas isso é mais, assim, curiosidade de geografia bíblica, né? Tem uma classe muito boa aqui na Escola Dominical sobre geografia bíblica, né? Quando voltar ao tempo presencial, faça a sua matrícula e vamos embora. Amém. A última pergunta do nosso Que Palavra dessa noite é da Ann Silva. Ela pergunta assim, por favor, 1 Samuel 16, versículo 19 e capítulo 17, versículo 58, por que Saul pergunta a Davi de quem és filho? Se no capítulo 16 ele manda enviar Davi, filho de Jessé. A questão é, Saul já não sabia que ele era Davi? Provavelmente é uma questão bem natural mesmo, né? Saul é o rei. Pelo que a Bíblia fala, Davi já tocava a harpa, né, na frente de Saul, e Saul já tinha Davi ali como um dos músicos do palácio. Mas nós temos que pensar que Davi não é de uma família tão poderosa, famosa, rica. Saul lida como rei com toda a nação, com muita gente. Então é como o pastor na porta da igreja que de repente encontra com o menino e fala, ô menino, você é de onde? O menino fala, sou membro da igreja. Ou seja, é só uma coisa fatual mesmo, né? Saul, ele conhecia Davi, mas não era íntimo de Davi, não era a ponto de identificar e saber quem Davi era, né? E quando Davi vai também para essa ocasião, Davi estava na casa do pai, ou seja, eles estavam em campanha de guerra. Então, quanto tempo? 2 anos, 3 anos? Não sabíamos. Davi não era alguém assim tão marcante na vida de Saul, a ponto de Saul conhecer Davi pelo nome. Era um dos súditos. Agora ele se interessou para saber mais detalhes sobre Davi. Ele vai perguntar, você é filho de quem, rapaz? Quem é você? Você veio de onde? Eu estou lembrando desse menino aqui. Tocava lá no meu palácio. Mas ele não era um dos músicos, não era o único músico. Muitos músicos tocavam no palácio, muita gente servia, muita gente atendia ali o rei. Então é bem natural isso aí. Eu fico... essa é a pior pergunta para você fazer para um pastor. Você quer saber? A pior pergunta do Que Palavra é essa. Pastor, você lembra de mim? Essa é a pior pergunta. Uma vez eu preguei no culto à noite, no domingo, e na segunda de manhã eu tinha que ir para Uberlândia para pregar em Minas Gerais na segunda-feira, né? Peguei o avião, sentei no avião, né? O avião decolou, a pessoa do meu lado falou assim, pastor, que sermão ontem, hein? Falei, ô meu irmão, tudo bem? E o irmão era membro da igreja, eu nem sabia quem era o irmão, eu me senti culpado, né? Eu falei, eu sou um pastor muito ruim de lembrar das pessoas mesmo, mas esse é o caso, né? Quanto mais você lida com pessoas, né, mais difícil vai ficando para você lembrar de todo mundo. Não é um descuido, né? Às vezes é o excesso do... Às vezes eu já me sentei com pessoas que eu achava que me conheciam, não me conheciam também, né? Enfim, é natural da mente humana, né? Amém. Queridos, nós chegamos ao fim do nosso Que Palavra. Foi uma alegria muito grande ter você conosco até este momento. Tenho visto várias mensagens de pessoas felizes com as respostas, sendo edificadas. Todos os nossos programas do Que Palavra estão no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever lá, pode rever todas as nossas perguntas. Se você acha que alguma pergunta já foi respondida, em cada vídeo tem todo um resumo de todas as perguntas que foram feitas. Isso pode te ajudar, pode te instruir a você responder essas perguntas que são muito usuais e comuns às igrejas. Querido, eu sou o pastor Léo, você pode me encontrar nas redes sociais, me siga lá, vai ser uma grande alegria ter você comigo. Que Jesus te abençoe. Quero agradecer imensamente sua audiência, que eu estou vendo aqui no YouTube, né? Às vezes a pessoa fala assim, o que o pastor está vendo no celular aqui? A gente está acompanhando suas perguntas aqui. Olhando as perguntinhas. Olhando quem está aqui, quem não está. Participem, nós ficamos muito felizes aí com a presença de vocês. Agradecer imensamente sua vida. Obrigado, querido. Meu nome é Juliano Sócio, pastor Juliano Sócio. Vai lá no Instagram, me siga no Instagram e a gente conversa mais por lá, tá bom, querido? Deus abençoe. Boa noite, queridos. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Que presente para nós aí a sua companhia até agora, estar juntos, poder conversar. Que Deus derrame graça, bênção. Obrigado pelas perguntas, pela participação, tá? Pela credibilidade.
continuamos juntos, breve, que palavra estará de volta aí domingo pela manhã, tá certo? Então, Deus derrame graça, bênção sobre você e sua casa. Continue aí acompanhando, pastor Amaury Oliveira, você vai achar também lá nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço, sem Covid, fique na paz.